Natânia? Ah, tá abrindo. Olá, com 1 minuto além do horário estabelecido, aqui estamos para o nosso encontro de todas as semanas, para os nossos estudos. Nosso tema de hoje: todos estamos na Terra com objetivos claros, definidos. Todos temos deveres a cumprir. E nós teremos nesta oportunidade ensejo a ponderar, a meditar, se estamos nos empenhando sinceramente, verdadeiramente, no cumprimento das nossas obrigações. Estamos conscientes disto? Estamos empenhados em realizar sempre mais e melhor? Ou somos daqueles que continuam acomodados, estacionários, preguiçosos, apresentando 1000 justificativas para justificar aquilo que, em verdade, não comporta explicação ou justificativa? Nós veremos no estudo de hoje que Deus, que o Cristo, que a espiritualidade providenciam todos os recursos necessários. E segundo a parábola que trarei, 80% da humanidade nada faz. 80% da humanidade nada produz com as bênçãos, com os recursos que Deus empresta. Para fixarmos a lição, convido a todos a que leiamos juntos Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27, parábola dos 10 servos e das 10 minas. Lucas 19, versículos 11 a 27. E estou aqui orando a Jesus para que nos inspire, nos abençoe a todos os que estão aqui presentes e os conectados conosco pelas redes sociais. Parábola dos 10 servos e das 10 minas. Lendo: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo:
não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Almas queridas, como sempre, o texto é vasto, rico, amplo, profundo e, podemos dizer, inesgotável. Nestes minutos breves, alguns apontamentos, na esperança de que eles nos sejam úteis. Em síntese, Deus nos dá a todos, sem exceção, as bênçãos, os recursos que devemos valorizar, respeitar, administrar, aplicar e multiplicar. Versículo 12, nós iniciamos aí a leitura outra vez. Disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Não nos deteremos em alguns aspectos deste versículo. Apenas diremos agora que este certo homem da parábola é Deus, é Jesus, é a espiritualidade amiga que patrocina a nossa presença na terra. Vemos no versículo 13 isto: chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. 10 servos, 10 minas.
Ou seja, os 10 servos receberam a mesma quantia. Mina, à época de Jesus, servia como uma medida de peso e era também um dinheiro. Mina, ao tempo de Jesus, era equivalente ao salário de um trabalhador por 3 ou 4 meses. Mina, à época, era o preço de uma propriedade modesta. Podia-se comprar 300 quilos de trigo, ou 600 quilos de cevada, ou 1.200 litros de vinho, ou ainda 600 litros de azeite. Para um dos servos, Jesus, mais adiante, vai dizer, a partir do versículo 16, este que recebeu uma mina, conseguiu multiplicá-la por 10, decuplicou o patrimônio. O outro que recebera também uma mina, conseguira multiplicá-la por 5, quintuplicou aquele tesouro, aquela importância, aquele dinheiro. O outro, vimos pela leitura, guardou no lenço, nada fez, nada produziu e nem colocou em uma aplicação de modo a que pudesse render juros. E ele acaba por devolver exatamente a mina que receberá. Pois bem, amigos, vemos por aqui que 10 servos receberam cada uma mina. Um multiplicou por 10, o outro multiplicou por 5, o outro devolveu a mina sem nada ter produzido de bom com ela. Mas não foram 10 os que receberam a mina? E os outros 7? Por que o silêncio da parábola? Porque se o terceiro que recebera uma não aplicara nem para render juros, isso nos permite levar à conclusão de que os outros 7 se comportaram exatamente como este oitavo aí da passagem, que também nada produzira. Ou seja, 10 recebem bênçãos, recursos, possibilidades, um decuplica, o outro quintuplica, e os outros 8, 80%, portanto, nada fazem. E precisamos enfrentar esta questão. Se estamos no número dos que conseguem multiplicar por 10, ou no número dos que multiplicam por 5, ou por 4, ou por 3, ou por 2, ou se estamos no número daqueles que pelo menos aplica para render alguma coisa, ou se estamos entre estes 8, comprometendo a oportunidade reencarnatória. Mas vemos que Jesus confia a todos nós tarefas a cumprir, deveres a cumprir, como cônjuge, como filho, como pai, mãe, avô, avó, sogro, sogra, cunhado, cunhada, tio, tia, genro, nora, cidadão, profissional, como espírita, nós temos deveres a cumprir. E não podemos negligenciar, pelo menos no empenho de irmos ao encontro do cumprimento de todas as obrigações que a espiritualidade nos está confiando.
Não podemos permanecer na terra sem nos ocuparmos com as obrigações, com os deveres que nos pertinem. Versículo 17. E ele lhe disse para aquele que havia multiplicado por 10, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Este que recebe a mina e a multiplica por 10, fez muito com o mínimo. Aquele que recebe a mina e multiplica por 5, fez alguma coisa com o que recebera. O que recebe uma mina e nada faz, é o servo inútil, estagnado, parasitário, acomodado, preguiçoso, pessimista, derrotista, que não ama o trabalho, que não está compromissado com o dever que lhe foi confiado. Precisamos perceber, no versículo 17, 18 e seguintes, isto: o bem que queremos depende de como aproveitamos o bem que nos é confiado. O bem que queremos depende de como aproveitamos o bem que nos é confiado. Se não valorizarmos o que Deus nos dá, o que Deus nos coloca nas mãos, vamos perder. Como veremos isto lá para o versículo 24 e seguintes. Aquele que receberá uma mina como os outros, termina por perdê-la, porque não soube dar-lhe valor, não soube investir, não soube aproveitar. Então, a parábola de hoje, na sua essência, está nos dizendo isto. E ela nos mostra também que se há os servos preguiçosos, acomodados, que não cumprem as suas obrigações, há aqueles que ainda fazem pior, criam obstáculos a que os discípulos trabalhem, a que os servos trabalhem, fazendo uma franca oposição. Não só nada fazem, não contribuem, não se movimentam na direção do dever, como ainda criam oposição sistemática, no sentido, na esperança, no desejo de que aqueles que estão empenhados em trabalhar, não trabalhem, nada façam, sejam levados ao desânimo, em face da oposição das pessoas. Nós temos, então, uma outra responsabilidade. A primeira, percebermos quais são os nossos deveres em todas as áreas, em todos os compromissos, e empenharmos-nos. Recentemente, alguém me mandou no WhatsApp uma mensagem com um jovem. Pegou o celular, este jovem, telefonou para uma pessoa querida, deu-lhe bom dia, desejou-lhe todo o bem e, ao todo, no seu contato com a pessoa pelo WhatsApp, ele despendeu 15 segundos. E após ele fazer isto, ele se volta para a câmera e nos diz que não é os tantos compromissos que alegamos ter que nos impedem de cumprir determinadas obrigações. É uma questão de preferência, é uma questão de foco, é uma questão de disciplina, de método. Será que não podemos cumprir certas obrigações sob a alegação de que outras obrigações nos estão cerceando o trabalho?
porque há deveres singelos, que podemos exercê-los a qualquer momento, porque são deveres simples, que basta a boa vontade, basta o desejo sincero, verdadeiro, de destinar algum tempo para aquilo. É por isso que precisamos organizar uma pauta, uma agenda, verificarmos quais as obrigações daquele dia, as obrigações daquela semana, daquele mês, daquele ano, as obrigações de uma encarnação, e organizarmos um método, um ritmo para montarmos uma rede e irmos ao encontro de todas estas obrigações que aguardam por nossa boa vontade, por nosso querer. Mas, disse Jesus, onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso pensamento, ali estará o vosso amor, ali estará o vosso empenho. Então, quando alguém negligencia um dever, ele está demonstrando que para aquele dever ele já não tem mais tanto interesse, ele já não encontra mais motivação para ir ao encontro daquela obrigação. E para fundamentar o que estamos dizendo, trazemos do livro Vinha de Luz, capítulo 2, Vê como vives. E está baseada na parábola de hoje. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, uma para cada um dos servos. Ninguém recebeu mais do que outro. A diferença não estava na quantidade recebida, mas na disponibilidade para trabalhar, no desejo, no afã, no empenho, no esforço que cada um fez ou não fez na busca da realização das suas obrigações. E disse-lhes: negociai, deveres a cumprir, até que eu venha. E com a nossa desencarnação, seremos todos chamados à prestação de contas. E não caberá desculpas, porque estaremos diante da justiça indefectível de Deus. Estaremos diante da nossa própria consciência, que agora conseguimos maquiar, anular, mas dia chegará que a consciência cobrará, sem véu, todas as obrigações não cumpridas. Escreve Emmanuel, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais, e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor
de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Outra vez, ninguém permanece na terra sem objetivos claros, definidos. Todos temos vários deveres a cumprir e precisamos despertar a nossa consciência para as nossas obrigações, reconhecê-las, admiti-las e empenharmos-nos no sentido de executá-las, quanto possível, da melhor forma possível, para que não estejamos no número dos preguiçosos acomodados que negligenciam e guardam o tesouro num lenço, não aplicam, e entre aqueles que não só não fazem o bem, como criam obstáculos para aqueles que estão empenhados no bem, dificultando assim a realização das tarefas. Muita paz, que o Cristo nos encontre sempre dispostos, decididos, determinados a reconhecer as nossas obrigações e encontrar-nos na busca de sua realização. Muita paz, hoje e sempre. Assim seja.